Caramba, cadê o resto da turma, querida Janete? Estão dormindo ainda, será? E aí, galera, tá todo mundo bem? Me contem aí, pra gente começar. Eita, Janete, tô só 8 hoje aqui, viu? A galera ainda não acordou. Cafézinho ajuda, viu? Ah, Vitória, como sempre. Oba, Vitória. Bom dia, linda. Carol, Vitória, outra Vitória. As Vitórias, acho que tem 3, elas são sempre muito participativas. Oi, Luana, bom dia. Bom dia, turma, que bom. Yasmin também, super, hiper, mega participativa. Eu gosto quando o aluno participa, interage, coloca aqui no chat. Dá uma como ele se sente mais à vontade, né? E aí, como sempre, né? Fiquem à vontade para falar, para conversar comigo, para escrever aqui no chat. Show, show. Então, vamos lá, né? Infelizmente, eu não sei cadê a turma. Acho que está muito cedo ainda para a gente já começar a faltar aula. Mas talvez porque esteja cedo, a galera esteja faltando, né? A Vitória está com bem som, né? Segunda-feira ela é complicado. Mas faz parte. Faz parte. A gente toma um cafezinho e corre para a luta. Show. Turma, seguinte. Seguinte. A gente vai, turma, começar, deixa eu só citar aqui a galera. A gente vai, então, retornar a conversar sobre o pacote Chicrine, tá bom? Essas 2 primeiras aulas, a gente vai falar sobre as alterações do pacote Chicrine, e aí, a partir de quinta-feira, a gente começa com a primeira unidade da nossa disciplina. Eu acho muito interessante o aluno já começar a entender o que é o pacote Chicrine, exatamente porque... né? Quarta. Toda vida eu erro. Valeu, Maria. Então, quarta passada, segunda passada foi a apresentação da disciplina do professor de funcionamento, uma aula bem importante, né? Para vocês entenderem como é que vai funcionar o semestre. Na quarta, a gente começou a falar sobre o pacote de crime. Segunda, hoje, a gente vai acabar de falar sobre o pacote de crime. E aí, por quarta, a gente fala da primeira unidade. A gente não vai atrasar conteúdo, tá, turma? Pelo contrário. Até porque quando eu estou explicando o pacote de crime, eu explico já muita coisa do que a gente vai tratar na nossa disciplina. Então, já estou antecipando certa parte do conteúdo. E também porque o aluno do direito tem que ser muito atualizado, né? Com certeza alguém já te perguntou sobre o pacote de crime, ou então te pergunta sobre coisas que tu ainda nem viu, mas a galera quer que você saiba, né? É muito engraçado. Então, a gente está no primeiro semestre de direito, a família vem principalmente com questões de direito de família, muito engraçado. Ou questões penais. Então, vê um estupro, por exemplo, daquela criança, né? Que sofreu estupro do tio, aí eles já vão te perguntar a consequência jurídica que vai acontecer. Aí tu, não, mas eu estou no 4º semestre. Aí, não, mas não importa, você está no direito, você tem que saber. Faz parte. A Gabriela está falando assim, professor, você poderia falar onde está localizada a atividade da semana? Pois eu não achei a aba de atividades semanais no aba. Janete, coloca aí para a Gabriela, por favor. Tu não achou? Tá aqui, ó. Foi mal, é porque eu ainda estava na época do link. Parece que eu vou precisar. É a última abinha. Só apresentar minha tela aqui que eu te mostro. É o último bloquinho lá do aba. Entendeu? Não tem muita dificuldade. Gabriela, eu vou puxar a sua orelha, viu? Porque eu já expliquei isso 2 aulas várias vezes. Ou seja, você não andou assistindo as aulas, viu? Ou então, quando você estava assistindo, você saiu. Aí o Felipe, tá ruim, é? Se tiver ruim, eu troco. Me diga aí, pessoal, porque o Felipe tá ruim. Se tiver ruim, eu troco aqui. Tá um pouco abafado, né? Tá bom. Espera aí que eu vou pegar o... Me dê 2 minutinhos. Pronto, galera, melhorou? Peguei o com fio mesmo. Obrigado, fiquei preocupado. Sim, então pronto. Muito melhor. Ah, legal. Ainda bem que vocês me falaram. Engraçado, porque eu dei aula quinta não, eu dei aula sexta, com o fonezinho e ninguém falou nada. Pronto, então Eles se isso é estavam melhor... tímidos, professor. Aí fica ruim, né? E assim, não foi nesse computador, né? Porque eu tô na outra casa, aí não foi nesse computador, foi no meu pessoal lá de casa mesmo. Pessoal que eu digo, o Mac maiorzinho. Enfim... Show, então, onde é que eu tava? Sim, pois é, eu tava dando um carão na Gabriela. Ó, Gabriela, tá aqui o Ava, linda, ó. Entrei no Ava, tá? Na nossa disciplina. Aí você vê que tem esses bloquinhos aqui, ó. São 6 bloquinhos, cada um, 8 bloquinhos, aliás. Cada um é nossa unidade, ó. Unidade 1, 2, 3, nossa disciplina tem 7 unidades.
Aí o último é atividades semanais. Você clica aqui, aí acha. Só que eu não sei se a Gabriela está em dúvida, porque ainda não tem atividade semanal para vocês. Vai ter na quarta, quando for quarta eu passo a primeira. Aí quando você clica aqui em atividades semanais, ó, vai aparecer, ó, atividade 1, 2, 3, 4, 5. Aí a primeira turma vai ser quarta-feira. Eu já passei para todas as minhas turmas, mas para vocês eu resolvi dar uma colher de chá, já que vocês têm aula segunda e quarta. Show? Professor, Ah, quer dizer que a tá. gente ainda não tem a primeira atividade. Não, semanal. Perfeito. Eu ia até passar, mas como eu não tinha combinado com vocês na sala, Felipe, aí eu achei melhor não passar. Eu disse, não, eu combinei com eles, não combinei nada, então vai ficar ruim. Por isso, agora eu entendi. Por muito bem, Gabriela. Muito bem, muito bem, muito bem. Show! Vamos começar então? Quarta-feira tem atividade, é exatamente para você falar sobre o pacote de crime, tá? Então, assim, eu vou pedir para você escolher do que a gente conversou, umas 4 alterações do pacote de crime e comentar. Uma página e meia. E aí eu boto como é que deve ser a formatação, certo? Então, fiquem tranquilos que só vai ser na quarta-feira e vocês vão ter até terça-feira que vem para entregar. Então, tem tempo suficiente aí. Vocês têm quase um dia, quase uma semana para entregar. Show? Tá tudo bem? Sim, não, mais ou menos? Pronto. Beleza? Então, vamos começar, turma. O que é que a gente vai falar hoje? A gente vai terminar de falar das alterações do pacote de crime, tá? Minha tela aqui já está compartilhando, eu vou só pegar o material. Todo mundo sabe onde é que está o material, né? Entrei no AVA, aí eu estou usando esse material aqui, ó, alterações do pacote de crime no CPP. E aí, galera, a gente viu que o que falam de pacote de crime, que dá a ideia de que o pacote de crime são várias leis, na verdade, o pacote de crime é só uma leizinha. Dizem que o pacote de crime é do Moro, só que, na verdade, ficou só 30% do que o Moro quis, do que o Moro colocou como um projeto de lei original. E aí, quando o pacote de crime entrou em vigor, que foi no dia 23 de janeiro do ano passado, ou do ano passado, desse ano, 23 de janeiro de 2020, aí entraram com 4 ADIs, ações diretas de inconstitucionalidade, questionando boa parte do pacote de crime. Lembrem que o pacote de crime ele alterou o Código Penal, alterou o Código de Processo Penal e alterou também as legislações especiais. Como eu não tenho tempo, turma, para explicar as alterações no Código Penal e também nas legislações especiais, porque foge do nosso conteúdo, aí eu estou explicando para a gente mais as alterações no Código de Processo Penal. Então, esse materialzinho que está disponível para vocês, vocês sabem todas as alterações dessa lei, que é a 3.964, de 2019, em relação ao pacote de crime. Só que, no dia 23 de janeiro, quando entrou em vigor o pacote de crime nesse ano, aí entraram principalmente o pessoal da magistratura, mas também associações de advogados também entraram com a ADI contra o pacote de crime, mas principalmente o pessoal da magistratura, já que o pacote de crime tirou muito poder dos juízes. Vocês vão perceber hoje como tirou poder, enfim, mas a gente chega já lá. Aí, principalmente, 2 associações de magistrados entraram com ações diretas de inconstitucionalidade questionando certos pontos desse pacote. O mérito da ADI, dessas 4 que vão ser julgadas juntas, o mérito dessa ADI, dessas ADIs, não foi julgado ainda. Contudo, o ministro Luiz Fux, que é o relator, ele já decidiu em sede cautelar algumas coisas. E ele decidiu em sede cautelar suspender a eficácia de 4 pontos do pacote de crime. Coincidência ou não, todas essas suspensões foram em relação ao CPP. Então, tudo isso que eu grifei em amarelo são alterações que o pacote de crime promoveu, contudo são alterações que não estão valendo, fica como estava. O primeiro é o juiz de garantias, a gente já explicou que o juiz de garantias é um juiz, turma, para as investigações, ou seja, hoje o juiz da investigação é o mesmo juiz que no final do processo vai decidir se o cara é culpado ou inocente, criou-se um juiz a mais, isso eu já expliquei na aula passada. O arquivamento do inquérito policial, que quando eu for explicar inquérito policial para vocês, eu vou explicar do modo antigo. Por que do modo antigo? Porque do modo novo, que foi trazido pelo pacote de crime, está suspensa a eficácia. A menos que daqui para lá o STF decida essas ADIs, eu vou ter que explicar do modo antigo. E o arquivamento do inquérito policial, hoje, é um ato complexo, depende de 2 vontades. Ou seja, o Ministério Público pede ao juiz e o juiz arquiva o inquérito policial. Contudo, a alteração do pacote de crime, que não está valendo ainda, só vai valer ou não quando o Supremo decidir, foi exatamente para dizer que o juiz não vai mais participar do arquivamento do inquérito policial. Então, se o pacote de crime estivesse valendo nesse ponto, quem arquiva o inquérito policial é o Ministério Público. E o próprio MP, o próprio promotor de justiça, arquiva o inquérito policial
E quando o professor ele vai arquivar inquérito policial? Isso aí vai ser notícia mais na frente, que a gente vai dar. Então, o próprio Ministério Público ele vai arquivar o inquérito policial e vai mandar para uma comissão no próprio Ministério Público, que vai analisar essa decisão do MP, ou seja, o juiz sai fora do arquivamento do inquérito policial. Contudo, quando eu for explicar essa matéria para vocês, se o Supremo não tiver julgado ainda, eu vou ter que explicar do modo como está valendo hoje, que é o MP pede e o juiz, se concordar, arquiva. Outro ponto que não está valendo do pacote crime é em relação à prova inadmissível. Uma das primeiras matérias que vocês vão ver em Processo Penal 2, se Deus quiser comigo, é sobre as provas. É uma matéria que vocês constantemente, durante essa disciplina, vocês vão me perguntar sobre provas. Professor, como é que prova? Como é que isso? Como é que aquilo outro? E é uma matéria que a gente vai estudar muito em Processo Penal 2. Mas o fato é que, lá em Processo Penal 2, tem uma matéria importantíssima, que são as provas ilícitas, as provas ilegítimas e as provas derivadas das ilícitas. É basicamente uma confissão mediante tortura. Então, por exemplo, eu sigo lá no Instagram um canal, morro de rir. Eu acho que eu só tenho Instagram por causa desse bicho aí, que eu acho muito legal, que se chama Melhores Vídeos. E os Melhores Vídeos, eles postou ontem uma foto, aí tinha um monte de policial atrás, e tinha várias pessoas, né, presas, né, os meliantes lá mesmo, e eles tudo algemado e tal. E aí tinha assim escrito: descubra quem foi o primeiro a ser preso que delatou aos demais. Aí os demais estavam normal, sem camisa, aquela situação meio degradante, mas tinha um que estava na ponta todo inchado. Ou seja, o cara confessou, entregou os demais, mas confessou mediante tortura. Essa prova tá valendo ou não? Galera, começaram a mexer numa máquina aqui, se tiver interferindo, me falem que eu entro, tá? E eu acho que diminui o ruído. Tá interferindo? Deixa eu ver aqui. Show. O Ava tá lento que só. Pois é, Maria, às vezes o Ava vai ficar lento mesmo. Turma que entrou agora, se der, entrem até 9h30, tá? Porque eu sempre tô em outra tela. Eu não me incomodo de aceitar, mas é porque às vezes fica ruim. Aí você fica esperando um pouco. Aí o Felipe tá dizendo, então todas as atrações que estão suspensas para a ADI, coincidência, estão em relação ao CPP. Sim. Show. O Felipe tá de boa, né? É porque estão fazendo alguma obra ali no outro apartamento aqui perto. E aí, se tiver com ruído, vocês me falam que eu entro. Beleza? Então, voltando aqui, turma. Quem chegou agora, sejam bem-vindos. Aí, turma, ou seja, é uma confissão mediante tortura. Vale? Se não valer, turma, que não vale, né, uma prova ilícita, tem que ser retirada do inquérito. Aí o CPP, ele foi alterado, mas não está valendo nesse aspecto, para dizer o seguinte: olha, se o juiz tiver contato com a prova ilícita, esse juiz fica impedido de proferir a sentença. Mas olha que doido, eu fico pensando tanto de advogado que vai de propósito, assim, né, tanto de advogado não, mas que pode acontecer que um advogado, de propósito, acosta uma prova ilícita aos autos, para exatamente o juiz ter contato, e o juiz não poder mais proferir essa decisão, já que se ele tiver contato com prova inadmissível, ele não pode mais proferir a sentença, de acordo com essa alteração, e aí o advogado ganha tempo, o advogado fere o juiz natural, porque o juiz natural, a gente vai estudar esse princípio nas aulas. Daqui a umas 2 semanas, a gente deve estar estudando esse princípio. E aí o juiz natural, ele simplesmente, turma, ele fala o quê? Que a gente não pode escolher qual é o juiz. Então o cara vai, acosta no processo uma prova ilícita para o juiz reconhecer como ilícita, ou ele induz a produção de uma prova ilícita, aí quando o juiz tiver contato, o juiz vai dizer, não, eu não posso mais proferir sentença. Ele ganha tempo, ganha tudo e vive a impunidade, né? Eu não sou muito a favor de punição, não, a menos que seja justa. A gente vai conversar muito sobre essa visão mais garantista do processo penal, que isso vai ficar já nessa semana, a gente já vai conversando sobre isso, mas o fato é que vai acontecer, toma muita impunidade, vai acontecer do advogado saber que o juiz teve contato com prova inadmissível, vai ficar caladinho, vai esperar chegar em grau de recurso, que aí daqui passa 2, 3, 4 anos, lá no tribunal ele vai alegar que o juiz que proferiu a sentença teve contato com prova inadmissível e, portanto, esse juiz não pode mais, não poderia ter proferido a sentença, então todo aquele processo é nulo. E viva a impunidade, né? Então, assim, essa parte de provas inadmissíveis também, eu acho que os juízes se sentiram muito, e aí é minha opinião pessoal, porque, assim, não é porque o juiz teve contato com prova inadmissível que ele perde automaticamente a imparcialidade dele. Tá dando para entender? Então, assim, essa questão aqui da prova inadmissível é peremptória. É dizer assim, o juiz teve contato com prova ilícita, ele está impedido de julgar. Só que, será que porque ele teve contato com a prova inadmissível, realmente ele perde a imparcialidade dele?
O juiz não é preparado para tentar fazer um julgamento mais imparcial possível? Não sei. Essa parte também está suspensa. De maneira que hoje, mesmo que o juiz tenha contato com prova ilícita, ele vai continuar podendo proferir a sentença. Então está suspensa essas 4 coisas em amarelo. E a última coisa que está suspenso é algo da nossa disciplina que eu conversei na aula passada. Turma, quando eu fui preso em flagrante, em até 24 horas a comunicação do flagrante tem que chegar ao juiz. E o CNJ, em 2015, criou a audiência de custódia, exatamente que é um juiz que vai apreciar só a legalidade ou não dessa prisão em flagrante. E aí, pessoal, o juiz que está analisando essa legalidade da prisão em flagrante, ele não vai decidir se o cara é culpado ou inocente, ele vai só decidir sobre o flagrante. Esse flagrante foi legal? Foi. E aí, o que é que eu vou fazer? Vou conceder liberdade ao indivíduo, que é a liberdade provisória, ou então eu vou converter esse flagrante em preventiva? Ah, não, o flagrante foi legal, então o juiz vai relaxar, é nossa matéria. O fato é que a alteração que o pacote de crime, uma das alterações que o pacote de crime trouxe sobre esse ponto, foi dizer que se o flagranteado, o cara foi preso em flagrante, em até 24 horas não tiver audiência de custódia, aquela prisão é ilegal, e toda prisão ilegal a gente vai relaxar. Então o pacote de crime ele foi muito duro nesse aspecto. Qualquer flagranteado, ele tem que ver o juiz, que é o juiz de custódia, em até 24 horas. Não viu, aquela prisão é ilegal e, portanto, deve ser relaxada. Como eu falei, turma, isso não está valendo, o que está aqui em amarelo não está valendo. Deu para entender, pessoal? Tudo foi muito revisão. Oi, Thaís, não tem problema não, tá, linda? Eu que peço desculpas por não aceitar na hora, tá? Porque muitas vezes eu tô em outra tela. Aí fica ruim parar a aula para voltar, certo? Mas fiquem à vontade, eu sei, turma. Nem se preocupe que eu, como vocês, passo por muita coisa para estar aqui no horário. Então tem outras coisas acontecendo na nossa vida, né, que muitas vezes a gente não consegue estar aqui no horário. Mas enfim, tal aí são os novos tempos. Não vou falar nem novo normal, porque são os novos tempos. Show? Tudo bem, pessoal? Posso começar? Pode falar, Felipe. Sobre esse relaxamento da prisão, quer dizer que quando alguém é preso, pegado em flagrante, a pessoa vai, tipo, para a prisãozinha do que foi pego em flagrante, e esse relaxar é tirar a pessoa dessa prisão. Isso. Como é que acontece, Felipe? É na matéria da gente, só que a gente vai discutir isso, cara, bem no meio pro final do semestre. No meio, mais ou menos, do semestre. Que a Carolina Seco... Ah, perdão. Só para dizer que a Carolina Seco está perguntando para repetir a audiência de custódia. Pronto, essa parte vai ser parte da gente. Por hora, não se preocupem com isso que eu vou explicar com mais detalhes. O que é que eu preciso que vocês saibam? Que se o cara for preso em flagrante hoje, ele tem que ser encaminhado à audiência de custódia. Nessa audiência de custódia, o juiz vai só analisar se a prisão em flagrante foi legal ou não, ou foi ilegal. Se a prisão for legal, então o juiz detectou que a prisão em flagrante foi legal. Quando é que a prisão em flagrante é legal? É matéria da gente, eu vou explicar mais na frente. Quando o flagrante for legal, o juiz tem 2 opções. Ou conceder liberdade provisória, o cara vai responder o processo em liberdade, ou converter a prisão em flagrante em preventiva. Isso se o flagrante for legal. Se o flagrante for ilegal, o juiz tem que conceder relaxamento de prisão. Aí já coloquem na cabeça. Toda prisão ilegal tem que ser relaxada pelo juiz. Isso está no artigo 5º, 65 da Constituição Federal. Vou falar muito para vocês. Prisão ilegal, qualquer prisão ilegal, relaxamento de prisão. Qualquer prisão ilegal, relaxamento de prisão. O que é que acontece? Deixa eu só falar. Então, assim, a audiência de custódia, ela acontece. No começo, demorava mais de 30 dias. Hoje em dia, já está acontecendo quase no mesmo dia. Então, se você for preso em flagrante hoje, você vai ser encaminhado à audiência de custódia ou hoje ou amanhã. O que isso vai depender muito de cidade para cidade. Essa realidade é a realidade de Fortaleza. Então, se você for preso hoje de manhã, provavelmente hoje de manhã você já vai ser encaminhado à vara de custódia. Contudo, se você for preso à tarde, provavelmente amanhã você já está sendo encaminhado à vara de custódia. Você é levado até a delegacia das capturas, a DECAP, e do lado da DECAP, que fica no centro, procurei no Google, só para vocês saberem onde é a DECAP, então, que fica lá no centro, aí do lado tem as 4 varas de custódia. E você é encaminhado, e o juiz, nessa audiência de custódia, não vai decidir se você cometeu o crime ou não. Ele não vai decidir se você é culpado ou inocente. O que é que ele vai decidir na audiência de custódia? Na audiência de custódia, o juiz só decide a legalidade do flagrante ou não. Pronto. Flagrante é legal? É. Vou conceder liberdade provisória ou vou converter em preventiva? Isso o juiz. Já o flagrante é ilegal? Vou relaxar. Pronto, é isso que acontece na audiência de custódia. O fato é que, turma, o que o pacote de crime trouxe foi que, se a audiência de custódia não acontecer em até 24 horas, aquele flagrante é ilegal.
Em Fortaleza, é possível você ter audiência de custódia em até 24 horas, mas em Calcaia já fica mais difícil. No interior, como Tabuleiro do Norte, aí é que é mais difícil ainda, que tem vara única, o juiz responde sobre tudo. Numa cidade chamada São João do Jaguaribe, que nem vara tem, como é que a audiência de custódia vai acontecer em até 24 horas? Então, o que é que acontece? O pacote de crime, quando foi suspenso pelo Fux, foi dizendo que o pacote de crime ele não reconheceu todas as diferenças regionais do Brasil, que Fortaleza tem condições de receber o flagranteado em até 24 horas. Contudo, São João de Jaguaribe não tem. Contudo, lá no Amazonas, no interior do Amazonas, será que vai ter juiz de plantão 24 horas? Tem comarca que não tem nem juiz, que fica um pobre do juiz substituto respondendo por várias comarcas, que dirá conseguir. Então, essa parte está suspensa. O Vitor está perguntando se perdeu muita coisa. Eu estou revisando ainda, nem comecei a aula passada, para ser bem sério, Vitor. Mas essa aula está gravada, né? Depois eu ponho no YouTube. Alia, professor, poderia repetir o artigo... posso sim. 565. LXV. 565. Toda prisão ilegal deve ser relaxada. Pode falar. Eu queria ver se é possível, senhor, toda vez que disser um artigo, só anotar aqui no bloquinho. Pronto, eu vou pedir para minha querida Janete fazer isso, porque geralmente eu estou em outro canto. Eu estou na outra tela. Tá bom, obrigada. Nada, ou então tu pergunta aí que responde. Pronto, Felipe também me ajuda, meu grande monitor Felipe, ele também me ajuda. Show, show, show? Então podemos, turma, começar a aula de hoje, porque eu tenho que terminar o pacote de crime. Show, show, show? Vamos lá. E aí, Felipe? Vamos lá, é porque eu botei aqui para ver vocês, que eu estava sem conseguir ver. Beleza, então, turma, essas 4 partes do pacote de crime, elas estão suspensas. Na aula passada, a gente falou sobre o juiz das garantias, falou sobre o procedimento de agente de segurança pública, ou seja, toda vida que um agente de segurança pública ele for investigado, ele tem que ser citado daquela investigação, e em ele sendo citado, ele tem que constituir advogado. Se ele não constituir advogado, o órgão que ele trabalha vai ter que constituir. Acordo de não persecução penal, a gente falou um pouco sobre ele, é matéria da gente, eu vou explicar. Basicamente, o acordo de não persecução penal também tira poder do juiz e bota para o MP, mas é uma coisa que já acontecia. É o MP poder combinar com o indivíduo de não processá-lo se ele resolver cumprir certas condições. Entre essas condições, é ele devolver o produto do crime, que o MP acha que é ele confessar o crime, que ele tem que confessar o crime, é ele dizer os demais comparsas. É um instrumento que foi a Lei de Organizações Criminosas que trouxe, né, a delação premiada, como se fosse um certo tipo de delação premiada, mas não é uma delação premiada, porque a delação premiada requer mesmo que você delate os outros, e o acordo de não persecução penal não necessariamente, mas é um acordo que o MP pode fazer para não te processar, daí porque é acordo de não persecução penal. Esse acordo de não persecução penal, então, ele é todo feito pelo MP, tem várias condições, eu vi com vocês um pouco na aula passada, está aí nesse material também, mas eu vou estudar condição por condição com vocês quando a gente estiver conversando sobre esse assunto. É um acordo, então, que o MP faz e que o juiz só participa para homologar ou não. Então, o MP que vai combinar com o cara quais são as condições, e o cara tem que estar assistindo com o advogado. Que cara, professor? O futuro acusado, o investigado. Então, está agora acontecendo, tem que ser um crime não violento, tem que ser um crime não violento, né, sem violência, sem grave ameaça, e que a pena mínima seja até 4 anos. Então, imagina aí que eu estou sendo processado por furto qualificado e o MP chega para mim e diz assim, Sidney, é o seguinte, eu não te processo se você devolver isso, isso e isso, que eu acho que foi você que furtou, e também se você contar como é que foi direitinho. Eu digo, beleza, eu estou assistindo por advogado, converso com o MP, faço o acordo todo com o MP MP, então, ele faz uma peça, dizendo acordo de não persecução penal, leva para o juiz, e o juiz simplesmente homologa ou não. O juiz não participa diretamente desse acordo. Ele só vai analisar a legalidade, se os requisitos legais, que a gente vai estudar um por um, estão cumpridos. Se tiver cumprido, o juiz homologa. Ou o juiz não homologa. O fato é que uma das alterações do CPP foi sobre o recurso em sentido estrito. Recurso em sentido estrito está no 581 do CPP, 581. E o recurso em sentido estrito, ele é um recurso cabível no processo penal, vocês vão estudar em processo penal 2, isso, e o recurso em sentido estrito, ele é cabível nas hipóteses do 581. E uma das alterações do pacote de crime
foi para dizer que, da decisão do juiz que homologa ou não o acordo de não persecução penal, cabe recurso em sentido estrito para o TJ ou para o TRF. Então, o acordo de não persecução penal é um acordo do MP com o autor do fato. Eu confesso, eu que estou sendo processado por um crime, sem violência, sem grave ameaça à pessoa, que a pena mínima é menor do que 4 anos, e eu concordei com o MP de cumprir certas condições, então o MP faz esse acordo comigo, eu tenho que estar assistido por advogado, leva esse acordo para o juiz, e o juiz homologa ou não. Da decisão do juiz sobre o acordo de não persecução penal, cabe recurso em sentido estrito, que é um recurso que está no 581 do CPP, e é um recurso, turma, que a gente vai estudar em processo penal 2, não é aqui. Show? Outra alteração é a restituição de coisas apreendidas, já conversei sobre isso, até disse que uma aeronave, né, que foi apreendida, o órgão de segurança pública ficou responsável, ele vai usar agora essa aeronave para fazer a segurança pública, muito bacana, isso vale para carro, para moto. A gente falou também sobre museus, se, por exemplo, teve uma coisa apreendida de um furto, e é uma obra de arte, é uma escultura, e aí o dono morreu, não tem herdeiro, o que é que vai fazer com essa obra de arte que foi apreendida? Vai entregar para o museu, já conversou sobre isso, e sobre a prova inadmissível também já conversei. Tudo de hoje foi praticamente revisão, turma. Eu vou explicar só essas partes aqui para a gente terminar as alterações do pacote de crime. Deixa eu ver se está todo mundo bem aqui. Mariana está tentando entrar, beleza. Lucas tentando entrar, vai dar certo, Deus está vendo. Deixa eu ver aqui. Lia, Janete. Janete. Pronto. A Janete já colocou aqui. Professor, alguns alunos não estão conseguindo entrar no AVE, está indisponível. Vou tentar. Me espere um pouco. De todo modo, a gente já usou, né, na aula passada, esse material. Acredito que vocês tenham ele já no computador, no download. Pois é, paciência. Acho que está muito no começo, né? Tá todo mundo usando o AVA. Enfim. Tranquilo, turma? Posso começar? Só consigo pelo link. É porque não dá para enviar arquivo aqui, porque se desse eu enviava para vocês. Mas a Janete, qualquer coisa, passa aí no grupo para vocês esse arquivo. Professor. Oi. Só esclarecendo uma coisa sobre esse recurso em sentido estrito. Das alegações do juiz sobre o ANPP, cabe esse recurso desde que siga os requisitos desse artigo 581, né? Na verdade, o 581 é da decisão do juiz, não das alegações, né? Da decisão do juiz sobre a acordo de não persecução penal, cabe o recurso em sentido estrito. E o recurso em sentido estrito cabe também em outras hipóteses. Por exemplo, se o juiz rejeitar a denúncia, o MP está me processando, o juiz rejeitou, o MP pode entrar com recurso em sentido estrito. Como vocês já fizeram teoria geral do processo, eu imagino que vocês já viram pressupostos recursais, já viram que todos os recursos têm prazo, tem que ter tempestividade, tem alipo, né, tem que ter legitimidade de parte, interesse recursal. Então, se preenchido todos os requisitos do RESE, que é o recurso em sentido estrito, você pode entrar contra a decisão do juiz com o recurso em sentido estrito. Então, imagina que eu fiz um acordo com o MP, tá tudo ok, o juiz foi e não homologou o acordo. Não homologou porque ele não quis homologar. O que é que eu vou fazer? No prazo legal, que é de 5 dias, para interpor RESE, são 5 dias. Você tem 5 dias para interpor, depois que você interpor o RESE, você tem 2 dias para juntar as razões. Mas não se preocupe com isso agora, que é matéria do próximo semestre. Então, eu interponho o RESE contra essa decisão do juiz. Eu interponho aonde? Na vara desse próprio juiz que não homologou o ANPP. E aí, o juiz vai ver se está tudo ok, se está no prazo esse RESE, se estão presentes pressupostos recursais, e em tudo ok, ele manda o recurso para o tribunal, TJ ou para o TRF. Tranquilo? Sim, obrigada. Nada, maior prazer. Turma, então tá todo mundo bem? Tá todo mundo tranquilo? Estão entendendo as alterações do pacote criminoso CPP, para depois vocês estarem só charlando, dizendo assim, me garanto. Então, o CPP foi alterado trazendo o juiz das garantias, CPP foi alterado dizendo que agente de segurança pública investigado por coisa no exercício das suas funções tem que ser citado da investigação para constituir advogado. Se ele não constituir advogado, o órgão que ele trabalha vai constituir um para ele. Alterou o arquivamento do inquérito policial, mas isso não está valendo. Para o acordo de não persecução penal, só quem vai poder agora falar sobre o arquivamento do inquérito policial é o MP, mas quando a gente for estudar, eu vou dizer, o MP pede, o juiz arquiva. O acordo de não persecução penal, que é essa parte do persecução penal, pessoal, é exatamente o processo penal. A gente vai conversar muito sobre isso na quarta-feira.
Então, persecução penal, acordo de não persecução penal, é o MP dizendo, eu não vou te processar. Não vai haver a persecução penal. Persecução penal é a investigação, é o processo em si, todo o procedimento, a persecução penal, você pode definir como todo procedimento para definir se o crime aconteceu ou não e para definir quem foi o culpado daquele crime. Então, em o crime acontecendo, quem foi o culpado, quem foi que cometeu aquele crime. Então, a persecução penal ela é feita no processo penal. O processo penal, que é essa matéria que a gente está estudando, quarta-feira isso vai ficar bem mais claro, ele é um instrumento para aplicação do direito material. Então, ontem mesmo eu assisti um filme, turma, Crimes de Família, bem legal da Netflix, é um filme argentino, e tinha uma mulher lá sendo processada por infanticídio. Aí tem todo o processo penal, que vai tentar produzir provas, vai ouvir testemunho de acusação, de defesa, vai fazer perícia, vai fazer um conjunto probatório durante o processo penal, para ao final o juiz decidir, o crime aconteceu? Sim. Se o crime aconteceu, a pessoa que está sendo acusada é o culpado? Sim. Então vamos aplicar o direito material, que é a pena dele. Em outras palavras, então, acordo de não persecução penal é o MP dizer, ó, não vou te processar. E se o MP não te processa, não vai ter a persecução penal, que é exatamente o processo penal, que é exatamente o procedimento para decidir se o crime aconteceu ou não, e o crime tendo acontecido, é o procedimento para dizer se o cara que está sendo acusado, se ele é culpado ou inocente. Então, acordo de não persecução penal é o MP chegar para mim, Sidney, confessa esse crime, que é um crime que não tem violência nem grave ameaça, a pena mínima desse crime é menor do que 4 anos, como tráfico privilegiado, furto qualificado, como, por exemplo, crime de dano, enfim, crime de dano qualificado. Então, assim, aí o MP decide, confessa esse crime e eu não te processo, fechou? Fechou. Mas para isso, Sidney, tu tem que cumprir certas condições. Tu topa? Topei. Pronto, o MP não me processa, então não tem a persecução penal. Desse acordo, quando eu terminar de fazer o acordo, eu que confessei, eu que em tese cometi o crime, junto com o meu advogado, que a gente terminar de fazer esse acordo com o Ministério Público, o MP vai levar para o juiz esse acordo. E o juiz vai decidir se homologa ou não. Dessa decisão do juiz, cabe recurso interdistrito. O CPP foi alterado em relação à restituição de coisas apreendidas, que é exatamente isso que eu já falei, de aeronave, de carro, que são apreendidas, organizações criminosas compram muito patrimônio, esse patrimônio vai para quem? Bom, vai para os órgãos de segurança pública, eles têm prioridade para utilizar aquilo que eles apreenderam. E aí, a gente já conversou sobre isso na aula passada, e prova inadmissível eu já conversei hoje. Está suspenso, o juiz que não tiver contato, o juiz que tiver contato com a prova inadmissível, em tese ele fica proibido de proferir a sentença, mas essa parte não está valendo, como eu já falei no início dessa aula e na aula passada. Tem alguém querendo entrar? Show. Pronto, acho que está todo mundo bem. Vamos lá, turma, vamos lá para a gente continuar. Galera, outra alteração, e essa aqui foi profunda mesmo, do pacote crime, é uma alteração que vocês vão ver em processo penal 2. E muito mais vocês vão ver na disciplina de medicina legal, que é super bacana. É uma disciplina optativa, você faz se você quiser, mas é uma disciplina muito, muito bacana. Na verdade, você tem que fazer 12 créditos optativos, né? E aí, uma delas que você pode escolher é a de medicina legal. Turma, o que seria a cadeia de custódia? Vocês vão ver em processo penal 2 que toda vida que um crime deixa vestígio, toda vida que o crime deixa vestígio, tem que fazer o exame de corpo de delito. Professor, e o que é o vestígio? Vestígio é qualquer rastro do crime. Então, vestígio é o sangue, é o corpo, é o cabelo, é o sêmen, a digital. Qualquer rastro do crime, se o crime deixou rastro, tem que fazer o exame de corpo de delito. Professor, e tem crime que não deixa rastro? Só o que tem. Imaginei que eu tô te xingando. Deus me livre te xingar, né? Mas imaginei que passa um cara aqui e eu começo, filho da puta, não sei o quê. Quando eu falo isso é um crime de injúria. Qual foi o vestígio que esse meu crime deixou? Nenhum. Mas se eu causo, eu não, né? Se eu causo um aborto, se uma mulher causa um autoaborto, se eu matar alguém, se eu cometo um roubo, aí o crime deixa vestígio. Se o crime deixar vestígio, é obrigado a fazer o exame de corpo de delito. Então, se o crime deixar um rastro de cabelo, a digital, se o crime deixar o sangue, o sêmen, tem que fazer o exame de corpo de delito. Quem faz o exame de corpo de delito? O perito. Que, como regra, pode ter perito não oficial, mas como regra, quem faz a perícia é o perito oficial, que é o concursado da PEFOSSE. PEFOSSE é a Perícia Forense do Ceará, PEFOSSE. P-E-F-O-C-E, PEFOSSE. Que fica ali, turma, esqueci o nome da avenida, que perto ali do Marina Park, um pouco depois, do lado esquerdo, que é o antigo IML. Pronto, fica ali, é super legal.
quando a gente não está nessa época, né, de pandemia, a gente acaba visitando lá, mas vocês vão ter a oportunidade de visitar. Super legal, o reconhecimento facial é bem bacana. Então, como regra, quando o cara é preso em flagrante, por exemplo, imagina que eu fui preso em flagrante agora. Depois de lavrar o auto de prisão em flagrante, eu tenho que ser encaminhado à PFOS para fazer perícia em mim. Onde é que é feita essa perícia? Lá na PFOS, que é ali perto do Marina Park. Beleza. Turma, então o crime aconteceu. Eu matei alguém, eu tô aqui no apartamento, e eu matei alguém aqui. Aí a polícia é a primeira a ser chamada, a polícia chega, lacra o local e espera a chegada dos peritos. Quando os peritos chegarem, eles vão fazer a perícia, eles vão bater foto do corpo do jeito que tá, eles vão coletar parte do que eles acharem necessário para fazer exame de laboratório. Então, se tiver droga, coleta amostras de droga. Se tiver sangue, coleta amostras de sangue. Se tiver sêmen, coleta o sêmen. E aí eles vão levar para a PFOS, vão fazer a análise bem direitinho e vão documentar para acostar ao processo a qual eu vou sofrer. Ou então ao inquérito a qual eu estou sendo investigado. Então, matei alguém aqui, alguém ligou para a polícia chega, lacra o local para ninguém entrar, me prende, para eu poder não alterar a cena do crime e espera a perícia. Quando a perícia chegar, os peritos vão fotografar tudo, vão colocar aquela... Quem assiste CSI sabe. Vai colocar aquelas placas 1, 2, 3 para documentar tudo. E aí eles vão recolher a amostra das coisas, vão armazenar essas amostras das coisas, vão levar para a perícia, lá para a PFOS, vão fazer os exames laboratoriais necessários, e tudo que eles concluírem, os peritos vão ter que fazer um documento, um parecer, com relatório, com tudo que eles fizeram, e nesse relatório, com tudo que eles fizeram, vai terminar com um parecer, que é o que eles concluem. Esse documento que os peritos fizeram, eles vão ter que acostar o inquérito policial que foi instaurado para saber se eu cometi ou não esse homicídio. O fato é que, turma, todo esse procedimento que eu falei para vocês, do perito chegar, coletar a amostra, armazenar a amostra de sangue, de sêmen, de cabelo, de todo esse passo a passo da perícia. Então eles coletaram a amostra, armazenaram a amostra, transportaram a amostra, removeram a amostra. Tudo isso é o que a gente chama de cadeia de custódia. Então, o que é a cadeia de custódia? É o passo a passo do perito ao fazer a perícia. E o pacote de crime, ele foi alterado para obrigar o perito, principalmente o perito, a documentar passo a passo do que ele fez, com sangue, com sêmen, com a digital, na autópsia. Então, eles têm que documentar passo a passo o que eles fizeram. Se notar que um desse passo a passo não foi documentado ou foi feito de maneira errada, aquela prova tem a quebra da cadeia de custódia e provavelmente aquela prova não vai valer. Só para vocês terem noção do que eu estou falando, deixa eu mostrar aqui essa parte do que foi alterado. Está aqui, exame do corpo de delito, antigamente era do exame de corpo de delito e das perícias em geral. O pacote de crime colocou do exame de corpo de delito, que é esse exame que os peritos fazem, que eu estou explicando para vocês. Aí o pacote de crime inseriu da cadeia de custódia e das perícias em gerais. Falei para vocês, ó, quando a infração deixar vestígio, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo suprir a confissão do acusado. Tem um artigo que é mega importante, é esse aqui, não para esse semestre, óbvio, mas para o próximo semestre. Aí olha o que é a cadeia de custódia, ó. Viu o 158b e vai falar, ó, a cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio. Então, tudo que aconteceu com aquele vestígio, da coleta ao descarte, é cadeia de custódia. Então, os peritos, eles são obrigados agora, eles já eram, né, mas agora colocou, o pacote de crime inseriu na lei, os peritos agora são obrigados a documentar esse passo a passo. Reconhecer aquilo como vestígio, isolar aquilo como vestígio, fixar, coletar como vestígio, acondicionar, ou seja, armazenar o vestígio, transportar, receber, processar. Tudo isso, pessoal, foi definido pelo pacote de crime como etapas da cadeia de custódia. Então, o que é que vem a ser a cadeia de custódia? É exatamente todo o procedimento do que é feito com o vestígio. Desde o reconhecimento daquilo como vestígio ao descarte. E tudo isso, o perito tem que ter maior cuidado para poder documentar passo a passo. Se ele não documentou, o advogado pode dizer que, opa, houve a quebra da cadeia de custódia. Como é que foi feito o acondicionamento? O perito não registrou.
Então, se o perito não registrou, essa prova provavelmente é nula. E a gente vai ver que, se não tiver prova, o juiz é obrigado a absolver, porque é o indúbio pro réu. De maneira, turma, que essa alteração da cadeia de custódia, que foi bastante, mas a gente vai estudar isso mais em processo penal 2, é exatamente essa obrigatoriedade do perito de falar o passo a passo do que ele faz com o vestígio. Deu para entender? Deixa eu ver se vocês escreveram alguma coisa aqui. Saudades de Irapé Foz, né, minha filha? Também foi com o Vitor Hugo. Pronto, show. Foi com Yasmin. Bacana. O Felipe está falando assim, numa discussão virtual em rede social, um comentário ofensivo caracteriza injúria, seria um vestígio? Vestígio é qualquer rastro do crime. Então, sim, se é escrito, aí seria um vestígio do crime. Pronto. Estão com dúvida, turma? Então não, né? Posso continuar, né? Show, show, show. Então vamos nessa. Felipe, boa pergunta. Turma, essa alteração da medida cautelar foi muito alterada nessa parte, e é matéria da gente. Desse semestre, a gente vai estudar muito medidas cautelares e liberdade provisória. Acho que foi a principal alteração, já eu explico qual foi a essência da alteração, mas como essa aqui é a maior, eu vou deixar para falar já já. Eu vou terminar de falar todas as alterações e a gente volta para cá, para essas alterações das medidas cautelares. Alteração da audiência de custódia, que está dentro das medidas cautelares, eu já falei para vocês, essa parte aqui está suspensa. E aí algumas alterações. Outras alterações só para a gente terminar todas as alterações do pacote de crime, e aí eu volto para explicar as alterações das medidas cautelares. Bora lá. Turma, vocês já ouviram falar de execução provisória da pena? Com certeza já. O que é a execução provisória da pena? Execução provisória da pena é a possibilidade de você iniciar o cumprimento da pena, ainda que haja recurso. Então, quem assistiu o webinário que eu dei para a Unifor no semestre passado, se você não assistiu, eu super indico que você assista. Tá no YouTube da Unifor, no meu YouTube também tá. No webinário que a Unifor pediu para cada centro organizar um webinário, né, uma live, e aí o CCJ me chamou, fiquei muito feliz, né, porque, enfim, são, sei lá, mais de 200 professores, eles me chamaram para poder fazer essa live. E eu resolvi fazer uma live sobre o impacto do direito na vida das pessoas. Aí o que é que eu fiz? Eu peguei as principais decisões do Supremo, as mais atualizadas, e trouxe para ver como o direito tem realmente um impacto na vida de todo mundo, sem sombra de dúvida. E uma das coisas que eu conversei foi sobre a prisão após condenação em segunda instância, que é a história do Lula. Que é a história do Supremo, que já mudou de posicionamento 4 vezes. Então, o Supremo, antigamente, se eu já tinha uma segunda condenação em segunda instância, ou seja, fui condenado, apelei, o tribunal confirmou essa condenação, eu já podia iniciar o cumprimento da pena, ainda que eu continuasse a recorrer. Porque no próximo semestre vocês vão ver que o processo penal tem recurso até de chega. Mas o fato é que, turma, eu poderia começar a cumprir a minha pena, não é nem que eu poderia, né? Eu poderia ser obrigado a começar o cumprimento da minha pena, ainda que tivesse recurso, ainda que eu estivesse recorrendo. Isso é o que a gente chama de execução provisória da pena. Por que a execução provisória da pena? Porque se ainda tem recurso, não transitou em julgado. E se não transitou em julgado, eu ainda sou amparado por um princípio que você vai estudar comigo, chamado princípio da presunção de inocência. Então, enquanto o processo penal não transita em julgado, ainda que eu tenha 1 milhão de condenações, se eu ainda estou recorrendo, eu ainda sou inocente. Então, a execução provisória da pena é a possibilidade do cara ser obrigado a já iniciar o cumprimento da pena, ainda que ele esteja recorrendo, ainda que ele seja presumido inocente. Aí todo mundo fica falando assim, não existe mais a execução provisória da pena no processo penal, e tá errado. Por que o pessoal fica falando isso, professor? Porque a quarta e última decisão que o Supremo deu sobre o tema foi que, se ainda há recurso, você não pode iniciar o cumprimento da pena. No caso do Lula. Então o Lula ficou preso, e aí o Lula entrou com a ação no Supremo, e o Lula, e com essa decisão que foi dada, né, num dos processos, não só o Lula, mas várias outras pessoas estavam envolvidas, o Supremo disse que você não pode começar a ser obrigado a cumprir sua pena após condenação em segunda instância. Então, muito embora o Lula já tenha a condenação pelo triplex em primeira e segunda instância, muito embora o Lula já tenha a condenação pelo sítio Guarujá em primeira instância, o Lula está solto. Por que o Lula está solto? Porque o Supremo não mais admite, ele mudou de posição 4 vezes, já falei para vocês,
mas a mais atual é que o Supremo não mais admite a execução provisória da pena após condenação em segunda instância. Por isso que o Lula está solto. Ele está solto porque, muito embora ele já tenha 2 condenações, pelo menos em um dos processos, ele recorreu, está recorrendo. E se ele está recorrendo, ele é presumido inocente. E por isso que ele está solto. Aí fica um monte de professor dizendo que não existe mais execução provisória da pena e não existe mais execução provisória da pena. E está errado. Por conta da sentença no tribunal do júri. Quando vocês fizeram penal 2, o professor de vocês falou dos crimes dolosos contra a vida. Os crimes dolosos contra a vida estão no artigo 121 a 128 do Código Penal. Então, é o aborto, o infanticídio, o homicídio, a instigação e induzimento ao suicídio e a instigação e induzimento à automutilação, que é a história lá do Baleia Azul. Então, todos esses crimes são dolosos, tirando o homicídio que tem doloso e tem culposo. Se qualquer pessoa comete qualquer desses crimes, homicídio, aborto, infanticídio, instigação e induzimento ao suicídio ou à automutilação, artigo 121 a 128 do Código Penal, ele vai ser julgado no tribunal do júri. E aí, ele sendo julgado no tribunal do júri, se ele for condenado e a condenação dele for superior a 15 anos, o pacote de crime foi alterado para dizer o seguinte: ele vai ser recolhido à prisão. Então, hoje, se você tem uma condenação no júri há mais de 15 anos, você vai ser recolhido à prisão. Vai haver a execução provisória da pena. Turma, essa parte foi contestada por essas ADIs que eu falei para vocês. E é uma coisa que eu não tenho nem dúvida. Aliás, nem dúvida não, porque o Supremo, eu vejo o Supremo muito mais um tribunal político do que jurídico. Muito embora ele diga que ele é muito mais jurídico do que político, eu discordo um pouco. Porque a gente vê que muita decisão é política mesmo. Enfim, isso é a minha opinião, não quer dizer que é a certa. Mas o fato é que, se eu entendo um pouco as decisões do Supremo, é um artigo que vai ser declarado inconstitucional bem em breve. Então, quando o Supremo decidir o mérito, provavelmente ele declara a inconstitucionalidade desse artigo. Por enquanto, esse artigo está valendo. Não está suspenso, ele está valendo. Então, hoje, se tiver alguém condenado no tribunal do júri por um homicídio doloso e a pena dele for superior a 15 anos, ele já vai ser recolhido direto à prisão, ainda que ele apele. Então, é o que a gente chama de execução provisória da pena. Então, qualquer pessoa condenada no tribunal do júri a uma pena superior a 15 anos, ele vai ser já imediatamente colocado na prisão, certo? A execução provisória da pena está valendo, não está suspenso. Minha opinião é que vai ser declarado inconstitucional. A Marina está falando assim: Técio Sampaio tem um livro sobre essa questão de modulação dos efeitos da sentença, as mudanças de opiniões das cortes e os efeitos na sociedade, alegando que a estrutura da Constituição Federal não suporta mais as demandas da sociedade. Tá complicado, né? Porque a nossa Constituição Federal inventou de falar demais. E uma Constituição Federal, ela é para ser principiológica, como a dos Estados Unidos. Então, a dos Estados Unidos, ela vige há não sei quanto tempo, quase não tem emenda. A nossa já está retalhada, né? Mas nem uma Constituição Federal, né? Uma coxa de retalhos. E é muito bacana essa reflexão, viu, Marina? Você está de parabéns. A gente do direito tem que refletir sobre isso, até para sermos profissionais melhores. Turma, tá dando para entender tudo? Alguém não entendeu alguma parte? Posso continuar? Como é que vocês estão? Me digam aí. Sim, não, mais ou menos. Pronto. O Felipe colocou da competência do tribunal do júri. Inclusive, essa parte da competência do tribunal do júri é matéria nossa, tá? Então, lá quando for ver competência, que é a nossa penúltima matéria, aí eu vou falar sobre isso. Aí, em primeira instância, professor, o réu vai... Sim, Vitor. Cara, se você estiver no júri, eu como oficial de justiça, eu tenho que ficar muito de plantão no júri. Aí, se o juiz lá do júri, se o júri condenou, o juiz foi lá fazer a sentença, aí fez a dosimetria da pena. Dosimetria da pena, se vocês fizerem pena 1, é o cálculo da pena. Se nessa dosimetria da pena, o juiz colocar uma pena para o cara em primeira instância, já está no júri, então primeira instância. Mas se ele colocar no tribunal do júri, primeira instância já, uma pena maior que 15 anos, o cara já sai lá preso. Vai ser exceção, ele sai solto. E o pacote de crime, ele contemplou essa exceção. Que o juiz, ele pode fundamentar para deixar o cara responder em liberdade. Vai que é um crime que aconteceu há 15 anos atrás, que a justiça demorou a julgar, e o juiz pode deixar o cara em liberdade, mas a regra é que qualquer condenação no júri superior a 15 anos, o cara já sai do julgamento preso, já vai executar a pena provisoriamente. Certo, Vitor? Deu para entender, cara? Tu me diz aí. A Andresa tá ótimo. A Mariana, sociedade hipercomplexa de Bauman. Ixi, como a Mariana tá profunda. Bauman, rapaz, batendo palmo, viu? Inclusive, eu ia compartilhar com vocês
o livro de Bauman, que é exatamente sobre conhecendo a política. É muito bom mesmo. E Bauman é só para quem realmente gosta de uma leitura profunda. Tá de parabéns, Mariana. Bati palma para você. O Vitor entendeu, que bom. A Mariana, escreveu um artigo, né? Não, é genial mesmo. Eu compartilho para vocês esse livro, caso você queira ler. Eu não compartilhei porque eu vou ser sincero, rapaz, não vai ter um aluno que se interesse sobre isso, por isso que eu não compartilhei. Mas realmente, depois que eu vi aqui essas reflexões da Mariana, eu vou compartilhar. Tem vídeos com entrevista. Show. É verdade. Então, turma, voltando aqui, tá? Para o pacote de crime. Então, essa é a sentença do júri. As alterações do recurso de distrito, eu já falei. Foi alterado 581 do CPP, só para dizer que, da decisão do juiz sobre o acordo de não persecução penal, cabe recurso de distrito. Então, quando é que cabe recurso de distrito? Nas hipóteses do 581. Aí inseriram uma hipótese a mais, que é exatamente da decisão do juiz sobre o acordo de não persecução penal, cabe recurso de distrito. Isso você vai estudar comigo, se Deus quiser, no próximo semestre. Aí foi alterado os das nulidades. Uma alteração bem besta. As nulidades estão no 564 do CPP. As nulidades estão no 564 do CPP. E aí foi inserido mais um caso de nulidade no 564, ó, do CPP. Foi inserido o inciso 5 para dizer assim, ó, a nulidade ocorrerá nos seguintes casos: em decorrência de decisão carente de fundamentação. Galera, nem precisava, porque a própria Constituição, no artigo 93, inciso 11, 93,xi, a própria Constituição, no artigo 93, inciso 11, diz que uma decisão é nula quando não tem fundamentação, quando não é fundamentada. Mas uma preocupação muito grande do pacote de crime foi dizer que o juiz tem que fundamentar a decisão com base no caso concreto. Um aluno meu de processo penal 2, que é o Júnior, ele é até monitor de processo civil, não sei se vocês conhecem, cara brilhante, inteligentíssimo, muito bom. Ele me perguntou na aula ele foi meu aluno de processo penal 1, mas passado, e agora é de processo penal 2. E ele me perguntou assim, na aula passada, professor, eu ouvi dizer que fazer uma decisão criminal é muito mais fácil do que fazer uma civil. O senhor concorda? Eu digo, eu não concordo. Porque o direito penal, ele é muito mais casuístico, ele é muito mais caso a caso. Não dá como dá no processo civil para ter demandas repetitivas. Não dá para a gente colocar a inteligência artificial, por exemplo, para julgar as questões criminais, porque cada caso é um caso diferente. Já a inteligência artificial, onde é que ela está inserindo mais? Questões cíveis, questões de saúde, questões mais relacionadas ao direito civil. Já a criminal, cada caso é um caso. Então não dá para o juiz copiar e colar a fundamentação de uma sentença criminal em outra, porque cada caso é um caso diferente. E aí, uma preocupação muito grande do pacote de crime, você vai observar muito isso quando você lê a parte das cautelares, é que ele disse várias vezes, juiz, você tem que fundamentar suas decisões com base no caso concreto. Parece real, mas tem juiz, provavelmente tem, né, senão não teria o pacote de crime, que não fundamentava as decisões criminais com base no caso concreto. E o juiz criminal não pode dizer assim, o roubo é um crime muito grave, a sociedade não aguenta mais o roubo. Isso não é fundamentação para o direito penal. Professor, por que não é? Porque dizer que a sociedade não aguenta mais o roubo é uma fundamentação muito genérica, abstrata. Ele tem que pegar o caso concreto. No caso concreto, observo que o roubo foi extremamente grave, pois houve emprego de arma, houve refém, colocou a vítima no banheiro, deu tapa na vítima, ou seja, ele sai dessa abstração genérica de dizer o roubo é muito grave, ninguém aguenta mais o roubo, e ele vai para o caso concreto. Então, a preocupação muito grande do pacote de crime foi reiterar, juízes, prestem atenção, juízes criminais, cada sentença é uma sentença diferente. Você não pode copiar e colar uma sentença de um caso no outro, porque não dá certo. Foi o mesmo crime? Foi roubo? Foi. Mas as vítimas foram diferentes, a circunstância foi diferente, a realidade do criminoso foi diferente, a realidade da vítima é diferente, o patrimônio foi diferente, tudo é diferente. Então, mesmo que seja o mesmo crime, são crimes diferentes. Daí porque houve essa inserção dizendo que vai haver nulidade se a decisão for carente de fundamentação. Como eu disse, nem precisava, porque o artigo 93, inciso 11 da Constituição já diz que seria nulo, mas o pacote de crime fez questão. Lembra que eu falei na aula passada que o pacote de crime foi uma reação do legislativo ao judiciário? Meio que o judiciário bateu no legislativo, o legislativo bateu no judiciário o pacote de crime. Pois é, fazer assim, juiz, ó, vocês têm que fazer o trabalho de vocês direito, senão o advogado vai pedir a nulidade do trabalho de vocês e o processo todo é nulo. Então, ele reiterou.
Essa parte aqui do recurso em sentido estrito, eu já conversei com vocês sobre essa inserção, né? Ó, cabe recurso em sentido estrito da decisão que recusar a homologação do acordo de não persecução penal. E, finalmente, turma, foi alterado o artigo que falava sobre recurso extraordinário só para inserir a palavra recurso especial. Professor, não entendi. O CPP é de 1941. Em 1941 não existia o RESP, o recurso especial. Em 1941 não existia nem o STJ. Existia o TFR, que era o Tribunal Federal de Recursos. O TFR, ele foi substituído depois, com a Constituição de 88, pelo STJ, e aí que foi criado o recurso especial. Mas como o Código de Processo Penal é de 41, e não existia o recurso especial, não existia a palavra recurso especial no CPP. Aí o pacote de crime, ele veio só dizer assim, ó, o recurso extraordinário e o recurso especial serão processados no STF e no STJ na forma estabelecida pelas leis especiais. Essas leis especiais vocês vão estudar provavelmente em Constitucional 3. É a Lei 8.038 de 90. A Lei 8.038 de 90. Opa! É 9.038, pessoal, perdoe-me. É a Lei 9.038 de 90. Aí, 9.038 de 90, 9.038, viu? 9.038. De 90 foi que ela regulamenta como é o recurso especial, o recurso extraordinário, o recurso extraordinário constitucional no STF e no STJ. Show? O curso de repercussão geral que você recomendou é ótimo. Ah, legal, lá do CNJ, né? Tu tá fazendo? Luciana, que bacana saber que vocês estavam fazendo, não. Bacana. Show, bacana. Beleza. Turma, alguma dúvida, só para eu acabar de falar da última alteração do pacote de crime, que é em relação às medidas cautelares, que é a matéria da gente, desse semestre. Alguma dúvida? Ou posso continuar? Então, ó, só para a gente sintetizar. O pacote de crime, ele alterou principalmente o CPP. Alterou só o CPP? Não. Alterou o Código Penal, pouco mais alterou. Alterou o CPP, foi a principal alteração dele, e alterou várias leis especiais. Alterou a lei de execução penal, alterou a lei de organização criminosa, alterou a lei de drogas, alterou a lei de identificação criminal, alterou várias leis especiais, que aí eu não vou entrar nesse mérito. O que eu preciso é que meu aluno, que geralmente é o melhor, e eu sou bem modesto, ele saiba o que é que o pacote de crime alterou em relação ao CPP. Trouxe o juiz das garantias, trouxe a obrigatoriedade do agente de segurança pública ter advogado mesmo no inquérito policial. Eu vou falar para vocês que o inquérito policial não precisa ter advogado, mas se for de agente de segurança pública, precisa. Alterou o procedimento do arquivamento do inquérito policial, matéria da agente. Trouxe o acordo de não persecução penal, matéria da agente. Alterou a questão de restituição de coisas apreendidas, dizendo que coisa de obra de arte tal, que não tem vítima, que não tem dono, vai para os museus. Dizendo que a prioridade para usar o carro, a aeronave, a moto de organizações criminosas é do órgão de segurança pública que fez a apreensão. Alterou essa parte de provas inadmissíveis para dizer que se o juiz tiver contato com prova inadmissível, ele não pode mais proferir a sentença, essa parte, e todas que estão em amarelo não estão valendo. Alterou a questão para trazer cadeia de custódia para o CPP, que não tinha esse nome, não tinha cadeia de custódia, nunca teve, para obrigar os peritos a detalharem passo a passo o que eles fizeram com os vestígios. Então, esse aqui é processo penal 2. Alterou muito medidas cautelares, que é matéria do nosso semestre, vocês vão estudar isso comigo. Alterou a sentença do tribunal do júri, para dizer que se o cara for condenado no júri a uma pena superior a 15 anos, já pode iniciar a execução provisória da pena. Isso está valendo hoje, eu acho que provavelmente isso não vai valer no futuro. Alterou o recurso de distrito, para dizer que da decisão do acordo de não persecução penal cabe o RESE, no artigo 581. Alterou as nulidades para dizer que decisão carente de fundamentação do juiz é nula, e alterou também a parte de recurso extraordinário para dizer que o recurso extraordinário e o especial serão regulamentados por uma lei especial, que é a Lei 9.038 de 90, como eu já falei. Deu para entender, turma, todas as alterações? Professor, tem outras? Não, só essas. Professor, já julgaram o mérito das ADINs? Não, não julgaram ainda. Professor, o que é que está suspenso? O que está aqui em amarelo. E, professor, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai ver rapidamente as alterações das medidas cautelares. Por que rapidamente? Porque, como é matéria da gente, eu vou detalhar mais quando a gente for ver medidas cautelares e as prisões. Pronto, o Felipe está dizendo que entendeu. Eu acredito que todo mundo tem entendido também.
Turma, foi alterado muito essa parte das medidas cautelares e basicamente o que é que aconteceu aqui, tá? Deixa eu dizer o que são as medidas cautelares. Prisão, no nosso ordenamento jurídico garantista, a gente tem um sistema processual penal garantista. Nós vamos estudar, você vai estudar comigo, se não quarta, já na segunda-feira, as diferenças do sistema acusatório e do sistema inquisitivo. O Brasil adota o sistema acusatório, que é um sistema garantista. O sistema inquisitivo, o mesmo cara que te acusa é o mesmo cara que te julga. O nosso, que é um sistema acusatório, que te acusa, ou o advogado particular, no caso de ação penal privada, existe o juiz que julga, que, tirando aí o Moro, né, que a gente vai conversar muito sobre isso, é independente do MP, que foi o que o Moro feriu de morte o sistema acusatório, na minha opinião, e é o que o Supremo tá demorando até a julgar, porque provavelmente vai gerar nulidade de boa parte da Lava Jato. Aí imagina aí a credibilidade da sociedade em relação ao judiciário. O judiciário está num momento muito complicado, muito por conta do que o Moro fez. Turma, sem questões políticas aqui, tá? Eu tô falando de fato, tô dando a minha opinião, que realmente ele, quando interviu na acusação, ele quando se juntou ao MP, mandava mensagem pro Dallagnol, dizendo para tirar a procuradora, dizendo para isso, para aquilo outro, ele feriu de morte o sistema acusatório, e não tem um partido nenhum mesmo. Só acho que a gente tem que, enquanto jurista, preservar por um sistema acusatório, pelo respeito à lei, pela busca da justiça, acima de tudo. Realmente, a partir do momento que o Moro se juntou com o MP para acusar o galera lá da Lava Jato, ele fere de morte o sistema acusatório, e a gente teve um sistema inquisitivo que deve ser repelido demais, de morte mesmo, deve ter matado de morte mesmo esse sistema inquisitivo no Brasil. Mas o fato é que, no nosso sistema acusatório, que é um sistema garantista, de garantia de direito, para evitar que hajam condenações injustas, para evitar que hajam condenações de uma pessoa que é inocente, então a gente tem uma série de garantias. Se a gente consegue evitar que uma pessoa que é inocente seja condenada por um crime que não cometeu, já está valendo esse nosso sistema garantista. E aí tem A Vida de David Gale, né? Que é um filme muito bom, que ele fala exatamente sobre essa questão da pena de morte, luta contra a pena de morte, porque às vezes vai para a cadeira elétrica ou é condenada à pena de morte pessoas que são inocentes, e isso a gente deve lutar muito contra isso, mas o fato é que o nosso sistema é um sistema acusatório. Gostando ou não, está na Constituição. E o nosso sistema é um sistema garantido. Gostando ou não, isso está na Constituição, tem que ser respeitado. É um sistema de garantias. Porque a gente acha que o processo penal é para bandido, porque a gente nunca se coloca na posição de um criminoso. Mas pode ser que você, um dia, precise das garantias do processo penal, ou seu pai ou sua mãe, aí você vai querer um processo penal garantista. Mas enquanto você não se enxerga como alvo de um processo penal, você acha que o processo penal é só para bandido, é para proteger bandido, e não é bem assim. Um dia desse, um defensor público, ele dirigiu embriagado, bateu no carro, aí desceu, começou a fazer vários escândalos, aí todo mundo filmando, aí veio a polícia, ele cometeu abuso de autoridade, enfim. Um defensor público, pessoal, é um cara, provavelmente esse cara é um cara de bem, de boa família, eu nem conheço, de bem, de boa família, mas que um dia cometeu um erro, como eu posso cometer, como vocês podem cometer, e vai lá ele ser alvo de um processo penal. E aí, nessa hora, ele, a família, todo mundo vai querer o processo penal do jeito que é hoje, que é um processo penal garantista. Então, no nosso processo penal garantista, a prisão é exceção mesmo. Então, só excepcionalmente, e eu vou repetir muito isso para vocês, alguém deveria ser preso. Principalmente quando ele ainda está amparado pela presunção de inocência. Porque a gente só perde a presunção de inocência quando a nossa condenação transita em julgado. Enquanto a nossa condenação não transitar em julgado, nós somos considerados inocentes. Professor, por mais que o Lula tenha tido essas duas condenações pelo triplex, uma condenação pelo sítio, ele ainda é inocente? Sim. Que horrível. Não, isso está na Constituição e está em vários tratados internacionais que o Brasil assina. O fato é que, por isso que o Lula e vários outros estão soltos, porque para a gente prisão é exceção. Então, para fazer com que o juiz evite prender, cada vez mais o legislador insere no processo penal as medidas cautelares. O que são as medidas cautelares? Medidas cautelares, a prisão é cautelar, mas são medidas cautelares diversas da prisão, é a tornozeleira eletrônica, é a proibição de chegar perto da vítima, é a proibição de falar com a vítima, é a proibição de frequentar determinados lugares, é a obrigatoriedade de não sair da comarca por mais de 8 dias sem falar para o juiz,
essas medidas cautelares estão no artigo 319 do CPP. Você vai estudar comigo, 319 do CPP. Você vai estudar comigo isso. Então, o juiz, eu falei para vocês que o cara que é preso em flagrante, ele é encaminhado para audiência de custódia. E na audiência de custódia, o juiz vai decidir se o flagrante é legal ou não, já falei para isso, e vai decidir se impõe medida cautelar. O legislador, cada vez mais, tem dito assim, juiz, impõe a medida cautelar diversa da prisão, impõe a tornozeleira eletrônica, impõe as medidas cautelares, mas não deixa o cara preso, não converta o flagrante em preventiva, não, deixa o cara solto. Cada vez mais o legislador tem dito isso. E aí, essas medidas cautelares, essa parte de medidas cautelares, elas foram alteradas profundamente. Primeira alteração, certo? Que você vai ver isso em vários artigos. Antigamente, o juiz podia decretar cautelar de ofício. E o juiz, hoje em dia, não pode mais decretar cautelar de ofício. Lembram porque eu sempre estou dizendo para vocês que o pacote de crime tirou o poder do judiciário, tirou o arquivamento do inquérito policial do judiciário, trouxe juiz de garantias, trouxe a proibição do juiz ter contato com prova inadmissível, e em relação às medidas cautelares, o juiz não pode mais decretar medida cautelar de ofício. Qualquer medida cautelar que o juiz for decretar, obrigatoriamente tem que ter provocação. O MP, o advogado, tem que provocar o juiz. Olha que doido, pessoal. Olha como é complicado para o juiz que tinha um poder, hoje em dia não tem mais. Então o juiz não pode botar a tornozeleira eletrônica porque ele quer. Tem que ser provocado. Se o MP não provocar nesse sentido, o juiz não pode mais colocar a tornozeleira eletrônica no cara. Olha que doido. Também, turma, prisão. Antigamente, o juiz podia decretar prisão preventiva de ofício, e a prisão não deixa de ser uma cautelar, né, essa prisão preventiva temporária e a flagrante, preventiva, temporária e flagrante, elas são prisões cautelares. O juiz, antigamente, podia decretar cautelar de ofício no inquérito e no processo. Antigamente, antes de 2011, ele podia decretar prisão cautelar de ofício no inquérito e no processo. Então, ele está aqui, quer prender o cara, manda prender, sem ninguém ter provocado. Em 2011, houve uma alteração dizendo que o juiz só pode decretar prisão preventiva de ofício durante o processo. Então, até 2011, o juiz podia decretar preventiva no inquérito e no processo. Em 2011, o juiz só pode decretar preventiva no processo, de ofício. E aí, o pacote de crime veio e disse, juiz, sinto muito, você não pode mais decretar prisão preventiva de ofício. Nem no inquérito e nem no processo. Olha aí o judiciário perdendo poder. E tudo, para ser bem sincero, eu não acho errado, não. Eu acho que o juiz, o magistrado, ele tem muito poder, muito mesmo. Eu acho que é legal ninguém ter muito poder, até porque existem pessoas e pessoas. Mas o fato é que cautelar de ofício, tornozeleira eletrônica, proibição de frequentar determinados lugares, prisão preventiva, o juiz não pode mais decretar de ofício. Essa foi a primeira grande mudança sobre as medidas cautelares. E outra grande mudança sobre as medidas cautelares diz respeito à fundamentação dele. Lembra que eu comecei a discutir isso aqui quando eu estava falando das nulidades? Foi dito várias vezes que se o juiz não fundamentar a decretação da cautelar, da prisão, da tornozeleira eletrônica, com base no caso concreto, na necessidade, aquela decisão dele é nula, é inválida, não vai valer aquela cautelar. Então você vai notar, e eu trouxe aqui, turma, para vocês, ó, o antes e o depois. Peraí que eu vou chegar lá. Pronto, ó, eu trouxe para vocês, sobre medidas cautelares, o antes e o depois. Aí, ó, antigamente, ó, tinha que as medidas cautelares serão decretadas pelo juiz de ofício. Foi alterado, ó, para dizer que o juiz não pode mais decretar de ofício. Ó, as medidas cautelares vai ter que ser a requerimento das partes. Não dá mais de ofício nenhuma cautelar. Então você vai ver que eu trouxe o antes e o depois para vocês, ó. Tirando de ofício várias vezes, ó. O que ele pode fazer é revogar de ofício, mas ele não pode decretar cautelar de ofício. E aí, turma, eu trouxe o antes e o depois, mas a gente vai estudar bem direitinho todas essas alterações, como é que ficaram, quando eu for para essa disciplina, né, para essa parte aqui dessa matéria, na nossa disciplina. Então você pode ver que tiveram outras alterações, mas basicamente proibir o juiz de decretar de ofício a cautelar, inclusive prisão, não pode mais decretar de ofício a prisão, tem que ter requerimento. E sobre prisão preventiva, eu vou estudar essa parte de preto aqui,
agora mesmo, sábado, um aluno do Após me ligou para tirar uma dúvida, dizendo sobre uma decisão do juiz. E do jeito que ele estava me falando, cara, eu não estou entendendo como é que ele decretou essa preventiva, já que a preventiva hoje o juiz tem que fundamentar no caso concreto. Por qual motivo o estado de soltura do indivíduo gera perigo de liberdade, gera perigo à sociedade? Quando for decretar a preventiva, que vocês vão ver que são vários requisitos, vários pressupostos, vocês vão ver comigo esse semestre, o juiz tem que fundamentar que deixar o cara solto gera perigo concreto à sociedade. Não basta dizer que o cara cometeu um roubo que é grave, nem que o cara é maus antecedentes, que ele vai gerar perigo à sociedade. Tem que ser um caso concreto, perigo concreto. Então, pessoal, percebam como essa parte das cautelares, ó, foi alterada. Ó. Tudo isso foi alteração dessa parte das cautelares. Contudo, é uma parte que eu vou tecer maiores considerações quando a gente for estudar essa matéria. Mas eu já... deixa eu parar aqui minha apresentação. Mas eu já expliquei para vocês basicamente quais são as duas grandes alterações que o pacote de crime fez nesse aspecto. E aí, turma, tudo bem? Gostaram da aula? Não gostaram? Como é que vocês estão? Me contem aí. Estão com dúvida? Eu nem vi o chat, ó, peraí. Ah, ninguém escreveu nada não, né? Não, ninguém escreveu nada. Show, show, show. Tudo ótimo, né? O Vitor entendeu. Legal, Luciana maravilhosa. O Felipe, show, show. Luiz, tudo ok. Massa. Turma, então assim, ó. Esse conteúdo que eu falei é relativamente extra e parte não é extra, porque parte está na nossa disciplina. Mas eu achei muito interessante eu começar com essas alterações do pacote de crime. Não sei se vocês ficaram um pouco boiando, porque a gente ainda vai conversar mais sobre os princípios. Esse pacote de crime, com uma matéria extra que eu julgo de suma importância, já que você é aluno do direito, e que você precisa saber sobre o pacote de crime. Travou? Ah, sim. Aí, turma, aí, o que acontece? A partir de quarta, aí a gente começa desde o início. O que é o processo penal, o que é a persecução penal, o que é o sistema inquisitivo, o sistema acusatório. Então, a partir de quarta, a gente vai começar a unidade 1. O que é que eu recomendo para vocês? No AVA, na unidade 1, já tem uma nota de aula. Eu recomendo demais você estudar essa nota de aula. Se você tiver um tempinho a mais e tiver interesse de se aprofundar no processo penal, toda essa parte introdutória dos livros são muito boas. Então, se você puder começar a estudar os sistemas processuais penais, o capítulo de qualquer livro que fala do conceito objetivo e dos sistemas processuais penais, é o que a gente vai ver a partir de quarta. Aí, quando acabar a unidade 1, a gente vai falar dos principais princípios do processo penal. Aí que entra juiz natural, contraditório, por defesa, que entra presunção de inocência, e aí a gente caminha dando as bases para vocês entenderem melhor o processo penal. Mas julgo super importante você já saber dessas alterações. É assim, Renata, eu ia passar a atividade na semana passada, como eu passei em todas as minhas turmas, só não para vocês. Mas como eu não tinha combinado em aula, eu achei melhor não passar. A atividade, geralmente eu passo nas quartas-feiras e você tem até terça-feira que vem para entregar. Então, na quarta-feira, eu vou passar uma atividade sobre o pacote de crime, certo? E aí vai estar as orientações bem direitinho, eu explico para vocês como é que vai ser. E aí vocês têm até a outra terça para entregar, certo? Então, por enquanto, não tem atividade, quando for na quarta eu passo para vocês. Beleza? Janete, conseguiu fazer a chamada ainda? Pelas pessoas que estão aí? Eu acho um barato os professores fazendo chamada aqui, né? Quando tem as pessoas aqui, eu clico em pessoas, aí eu consigo ver por ordem alfabética todo mundo. Conseguiu, né? Antes que as pessoas saiam, né? Pronto. Show, deixa eu só ver aqui se eu consigo gerar a bendita da chamada. Eu queria... Tem uma extensãozinha, turma, que eu não sei porque não tá baixando aqui no meu. Para baixar as pessoas que vieram. Mas eu gosto mais da Janete fazendo, porque ela me manda os ausentes, aí fica melhor. Coloca no chat. Não, Guilherme, a Janete já viu aqui em pessoas. Você consegue ver quem tá aqui. A Janete já viu e ela me passa quem tava ausente. Beleza? Então é isso. A gente se vê na quarta-feira que vem, falando sobre a unidade 1. Estudem a nota de aula que está no AVA e estudem também o livro Sistemas Processuais Penais, né? O capítulo do livro que a gente conversou já sobre sistemas processuais penais. Fiquem com Deus, galera, e até quarta-feira, 9h30 da manhã. Tá bom? Tchau, beijão, beijão. Valeu, obrigadão, Felipe. Fique com Deus, cara. Fique com Deus todo mundo. Tchau, turma. Até quarta. Eu tenho que parar a gravação.